até onde for necessário. Depois disso, ele é resgatado. E eu falo: oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky. Bem-vindos para mais um capítulo de Nosso Lar, tá? E hoje entraremos no capítulo 12º. Para quem não se lembra, né? Vão ver, inclusive, o capítulo 11º. A gente analisou sobre o Lísias, né, ter explicado para o André mais algumas características da colônia, né, sobre as questões aí dos ministérios. A gente também viu que nenhuma colônia é igual, cada uma tem suas diferenças, né, suas particularidades. E hoje entraremos no capítulo 12º. E o capítulo 12º, ele se chama O Umbral. E agora o Lísias vai explicar para o André Luiz sobre o umbral, né? Tem muita gente que fala que o que é inferno para os católicos, né, é o umbral para nós espíritas. E isso é errado, tá? Porque o umbral não é a mesma coisa do inferno. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre isso, lembrando que o nosso pensamento faz com que plasmamos o umbral. Então a gente vai entender sobre isso, né? E qual é a diferença, né? E como funciona, tá bom? Já peço para vocês curtirem, tá? Deixem o like, comentário, porque eu leio todos os comentários, e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam aí conhecer um pouco mais do mundo espiritual. E também peço para seguir, tá, o meu Instagram, que é @vicky_raiz. E, gente, um tempinho, porque eu estou com um amiguinho aqui hoje, fazendo vídeo comigo. Olha só esse neném. Olha só esse neném. Esse é o Euro. E ele vai estar aqui comigo enquanto eu leio o capítulo, né, neném? Ele vai estar aqui presente conosco. Só que não dá pra mostrar que ele tá aqui no colo. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam minha curiosidade. A ausência da preparação religiosa no mundo dá o motivo a dolorosas perturbações. O que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, pelos sermões ouvidos nas cerimônias católicos romanas, a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares desse umbral, porém nunca tivera notícias. Então o André Luiz, ele tinha muitas dúvidas, tá, sobre o umbral, porque ele escutava muito do termo, né, espíritos do umbral, mas ele não entendia muito bem o que era, e ele tinha muita curiosidade, porque ele tinha ouvido já sobre o inferno e o purgatório, né, porque os católicos falam muito disso, mas ele queria entender o que era. Aí ele continua aqui, né? Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Para quem não sabe, o André Luiz passou 8 anos no umbral. Isso vocês acompanham no capítulo 1º e no capítulo 2º. Pode só voltar os vídeos que vocês vão encontrar. E aí o Lísias fala isso. Você ficou tanto tempo no umbral e você tá me perguntando? E aí o André Luiz continua. Recordei os sofrimentos passados experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou ele, solícito, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então ele está falando, gente, que o umbral começa a partir da crosta terrestre. Por muitas pessoas, né, que não resolveram atravessar a porta dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, e também, né, de pessoas aí que demoram no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Complicado, né, galera? E aí ele continua aqui. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim,
é que, mantidos no mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos, mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Então ele tá falando aqui que todos nós, galera, antes de encarnar, a gente tem serviços para prestar ao Pai, né? A Deus, ao nosso Pai misericordioso. Porém, quando a gente chega aqui na Terra, todo mundo sabe que não é fácil, né? E como a gente está aqui atrelado à crosta terrestre, a gente cede muitas das vezes ao egoísmo, ao orgulho, né? Ao ego. Então é muito complicado. E a maioria das pessoas, tá? Uma coisa que o Eduardo sempre fala, é que de 100% dos humanos, 60% vai pro umbral. Então é mais da metade aí, né? E aqui ele fala que, eu gosto dessa frase dele, que ódio não é justiça e paixão também não é amor. E às vezes a gente confunde muito, né? De ódio ser justiça e de paixão ser amor. E é um dos maiores erros que a gente pode cometer aí. Aí ele continua aqui. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. Então ele tá falando aqui que tudo que excede sem o aproveitamento prejudica a economia da vida. E é interessante, gente, pra gente poder analisar quanto tempo que você gasta da sua vida, né? A maioria de nós gastamos muito mal o nosso tempo de vida. Isso eu me incluo, tá, galera? Então é interessante analisar a nós mesmos e vermos o que estamos colocando no nosso tempo de vida, o que estamos focando as nossas energias, né? Pra gente focar na coisa certa, na edificação da alma. Todas as multidões desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. Então, todo mundo que tem esses desequilíbrios aí que a gente observa na sociedade estão nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é a porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinitivamente adiada. Então, galera, o que ele está falando aqui? Né? O dever cumprido é quando a gente tem aqui trabalhos, coisas a fazer quando a gente encarna, e a gente cumpre. E aqui ele está falando que é a porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Então, todos os deveres que a gente cumpre aqui na Terra, passar pelos perrengues, superar, fortalecer a fé com esses perrengues e não blasfemar contra Deus, porque a gente vê muito isso acontecendo, né? Buscar aí a evoluir, a sempre estar crescendo, a edificar a alma. Isso sim faz com que nos conectamos com o Senhor, né? E não o contrário. E aí, acaba que o homem que faz o contrário, que é a maioria, infelizmente, adie indefinitivamente a bênção, essa bênção que Deus nos dá. Então, é muito complicado, né? Notando minha dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, nascendo no planeta, é portador de um fato sujo. Um fato sujo que ele quer dizer aqui é de uma veste, tá? Uma roupa. Então ele fala aqui, de uma roupa suja. Para lavar no tanque da vida humana, essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial. E em vez de nós purificarmos pelo esforço da lavagem, machamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Então ele tá falando aqui, né, que toda vez que a gente volta pro planeta, a gente tá trazendo uma roupa suja. E ao invés da gente lavar essa roupa, porque essa sujeira que a gente traz é de outras existências. O que é isso, gente? Os karmas. Nessa vida agora, a gente tem vários karmas. Todos nós, tá? E o que a gente tá fazendo aqui, na Terra? Evoluir. E para evoluir, a gente tem que pagar esses karmas. E ao invés da gente pagar esses karmas e seguir, muitas vezes a gente paga sim alguns, mas a gente aumenta, faz outros karmas, ou seja, deixa a roupa mais suja para ter que voltar em outras existências e pagar.
Por isso que é tão importante a reforma íntima, galera. Por isso que é tão importante a espiritualização. Porque isso faz com que a gente evite criar mais e mais karmas, ou seja, sujar mais e mais essa roupa. E aí ele continua aqui. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima as prestações ao material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então, olha que interessante. Ele está falando aqui que o umbral funciona como a região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, ou seja, aqueles pensamentos, aqueles resíduos mentais que temos. É uma espécie de zona purgatorial onde se queima as prestações, né? O material deteriorado das ilusões. Então, né, pra gente queimar essas ilusões que a criatura, ou seja, nós, adquirimos por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma experiência terrena. Aí o André continua, né? A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração, compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos. Lísias continuou. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Então, olha só que interessante, gente. O umbral, ele é de profundo interesse para nós que estamos aqui na Terra. Por quê? Porque ele falou que no umbral concentra-se tudo que não tem finalidade para a vida superior. Então, a pessoa, né, que cometeu aí vários erros, tinha vícios, né, cometeu, sei lá, adultério, ela vai para o umbral, lá é o quê? Para ela limpar, ela dá um banho, vamos dizer assim, né, usando uma palavra do chucro. Ela toma um banho ali para se limpar, pois ela deixa tudo que não tem finalidade para a vida superior. O que é a vida superior? A vida espiritual, a nossa verdadeira vida, a vida no plano espiritual. E aí ele continua aqui. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separado apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbação. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie, formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração das tendências e desejos gerais. Então, gente, vamos lá, vamos por partes. Primeiro aqui ele está falando sobre a providência divina agir sabiamente, permitindo-se que se criasse tal departamento em torno do planeta. Né? Então, a providência divina, ela tá sempre agindo e ela sabe de tudo que acontece, tá? Então, não pense que as coisas acontecem escondidas deles, pelo contrário. E aqui ele fala sobre ter criado até um departamento em torno do planeta. E aí ele tá falando uma coisa muito interessante, que a legião de almas, que são irresolutas e ignorantes, mas elas não são nem tão ignorantes, né, e nem tão ruins para estar ali no umbral sofrendo, e também não são nobres para estar no plano espiritual. E aí, onde eles se concentram? Olha só que legal. Eles se concentram, aqui ó, eles falam aqui, representam fileiras de habitantes do umbral, certo? Companheiros imediatos dos homens encarnados. Então, eles estão ali no umbral feito para eles. Vocês verem como o umbral é algo que nós criamos, tá? Por quê? Porque eles têm, para um espírito, quando você fala obsessor,
É um espírito desencarnado que está aqui na crosta terrestre. Ele está falando desse tipo de espírito. E por que ele está aqui? Porque ele tem apego à matéria. Ou porque ele tem algum vício, ou porque, igual aqui fala, que ele não está nem ainda tão bom para ir para o plano espiritual, mas também ainda ele não passou pela zona, né, do umbral lá, que ele não está mais aqui entre nós, e sim está lá, né, sofrendo. E aqui ele fala sobre companheiros imediatos dos homens encarnados, separado deles apenas por leis vibratórias. E esse é muito compreensível, porque tem espíritos em todos os lugares. E só, né, quem tem uma mediunidade mais aflorada consegue vê-los, né? Outras pessoas não, mas é só por uma lei vibratória. E aqui ele fala: não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem e agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração de tendências e desejos gerais. Ou seja, eles ficam aonde, né, tem ali a tendência dos desejos que interessam a eles e as pessoas encarnadas. Por isso que tem lugares que você vai, que você entra no lugar e fala: meu Deus do céu, que energia horrível. Como tem lugares que você vai e você acha uma energia ótima. Isso é por conta dos espíritos que está lá, né? A energia do local. E também das pessoas encarnadas. Então, as pessoas encarnadas têm uma certa energia X que atrai o obsessor, né? O espírito ali desencarnado, de tal energia X também. E aí ele se atrai. E é muito interessante pensar nisso, tá, galera? E aí ele continua aqui. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados por não encontrarem o Senhor à disposição de seus caprichos após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Então, olha só que interessante. A maioria desses espíritos, né, eles não encontram o Senhor da maneira que eles imaginavam e da maneira que eles, né, achavam que ia acontecer para satisfazer o capricho deles. E aí eles revelam e demoram em mesquinhas edificações, né? Muito interessante, gente. Muito interessante mesmo. Por isso que é tão importante que a gente cuide do nosso pensamento, pois o nosso pensamento é como uma, né, transmissão de rádio que atrai outros espíritos que pensam igual a gente. Então, cuidado com o que vocês pensam, com o que vocês sentem. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas de exploradores e explorados. Então, olha só, ele está falando que nosso lar, a colônia, tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem também espíritos infelizes, malfeitores, vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Valendo-me da pausa que se fizera espontânea, exclamei impressionado. Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? O André Luiz perguntando, né? Aí o Lísias sorriu o interlocutor, esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é a qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio, o agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso lhe dar. Não obstante as sombras e angústias no umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Então ele está falando primeiramente aqui, galera, que toda ação tem uma reação. Não pensem que Deus é o que pune, né? É aquele ser que fica atrás de uma mesa falando céu, inferno. Claro que não. Não há efeito sem causa. Kardec fala isso no livro dos Espíritos, tá? Não há efeito sem causa. Então, para eles estarem passando por esse efeito de estarem no umbral, esses espíritos, é porque ele tem uma causa. E é causa que eles criaram mesmo. Né? Toda a ação tem uma reação. Então, eles cometeram um ato e estão tendo a reação desse ato. E aqui fala que por mais que eles estejam nesse momento, nesse lugar obscuro de angústia, etc., sempre tem proteção divina. Igual eu tinha falado anteriormente,
Não tem nada que não passe pelos espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles sabem de tudo que ocorre, tá? Por isso que se você pensa que você pode fazer um mal para uma pessoa aqui e que isso não vai ser cobrado porque ninguém tá vendo, você está enganado, porque estão vendo sim, tanto encarnado quanto desencarnado. Os bons espíritos, eles sempre estão vendo essas coisas, tá? E aqui ele fala: cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo permitiu ao Senhor se erigissem muitas colônias como estas, consagrada ao trabalho e socorro espiritual. Ou seja, ele está falando aqui que cada espírito permanece no umbral, permanece aqui vagando pelo planeta Terra, né? Até onde for necessário. Depois disso, ele é resgatado. E eu falo por mim mesma que eu já vi vários espíritos sendo resgatados, tá? Eu já vi, assim, é bem interessante, tá? E é interessante que ele fala aqui, por isso que existem as colônias. Porque não faz sentido, por que iria existir a colônia se não tivesse todo esse trabalho? Entendeu? Então, essas colônias, como o Nosso Lar, entre outras, elas servem justamente para socorrer, né? Para o trabalho e socorro espiritual, que é uma coisa maravilhosa. Aí o André Luiz fala: creio, então, observei que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estende os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Olha esse ponto, gente. O que eu falei que a nossa mente é uma ligação de rádio? O Lísias acabou de falar isso. É nessa zona que se estende os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Porque o André Luiz falou, né, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. O plano está repleto de desencarnados e de formas de pensamento dos encarnados, porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam. Gente, essa parte é de extrema importância, tá? Então, gravem, anotem. Olha, eu vou ler de novo. Todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem. Então, gente, essa frase que você é o que você pensa e o que você sente é muito verdade. O que a gente pensa, a gente se conecta com outros que estão pensando igual. Logo que a gente sente, e aí a gente começa a se conectar mais ainda. E quando a gente vê, se for coisas ruins, como ódio, raiva, rancor, egoísmo, ego, orgulho, a gente se liga a todos esses espíritos ou vícios. E aí, quando a gente vê, a gente tá repleto de espiritinhos que não são nem um pouco agradáveis pra gente tentar se manter do nosso lado. E a gente até para de ouvir as intuições do nosso anjo da guarda, porque ele está ali, mas a gente tá com a vibração tão baixa que a gente não consegue captar a vibração, ou a intuição dele, porque ele está numa vibração mais elevada. Então, gravem isso, galera. E aí ele continua aqui. Exteriorizada em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures, e é pelo pensamento que os homens encontram o umbral. Os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Então, é aquela coisa que eu falei. O espírito se atrai pelo encarnado que pensa da mesma forma. E além aqui do Nosso Lar, que o Lísias está explicando, eu já escutei várias rádios novela. E uma radionovela que eu escutei, ela se chama Diário de um Drogado. E é um menino que ele usa drogas, né? E aí, quando ele desencarna, ele se atrai por outros encarnados, ou seja, pessoas vivas que estavam ali usando droga, e por causa daquela energia que satisfaz tanto ele é atraído e ele fica lá durante um tempo até ele ser resgatado, sugando a energia daquelas pessoas que quando você usa, quando você fuma, quando você usa outras drogas, você solta ali uma energia que o espírito viciado vai lá e pega. Por isso que eu falo que os espíritos mais feios, inclusive, são os do suicídio e são os da droga. Se você, por exemplo, eu já fiz isso, tá, gente? Se eu pego um vídeo da Cracolândia, eu vejo vários e vários e vários espíritos horríveis com as pessoas drogadas que estão lá. Tá? Então, o que você usa, o que você pensa é o que você atrai. Se você é uma pessoa invejosa, uma pessoa egoísta, você atrai espíritos invejosos e egoístas. Se você é uma pessoa orgulhosa, você atrai espíritos orgulhosos para perto de você. E isso, ao invés de ajudar, piora essa situação. Porque aí eles vão te influenciar para que você seja mais orgulhoso, mais egoísta, tá? Então, gente, a reforma íntima, ela é a base para que você se torne uma pessoa melhor. É muito importante. É muito, muito importante mesmo. E aí ele continua aqui.
Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade invisível. O que eu falei, gente. Há mais espíritos desencarnados, Eduardo já disse isso. Há mais espíritos desencarnados do que encarnados. Então, se hoje nossa população tem 8 bilhões de habitantes, se eu não me engano, imagine a quantidade de desencarnado. Pelo amor de Deus, galera, é muito espírito mesmo. E aqui ele continua. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores. No umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageadas nos sofrimentos retificadores. Então, olha só, gente, ele compara o trabalho dos emissários, né, aqui que trabalham no Ministério do Auxílio, que vão no umbral, vão fazer esses resgates, né, vão ali fazer trabalhos no umbral, com o trabalho de um bombeiro aqui na Terra, que da mesma forma que é difícil para um bombeiro, porque ele tem toda aquela fumaça cheia de resíduos tóxicos, etc. Imagine para o espírito de luz ir lá no umbral, tá? Eles falam aqui, ó, fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageadas nos sofrimentos retificadores. São necessárias muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Complicado, né, galera? Interrompera-se Lísias, sumamente impressionado. Exclamei, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou ao despedir-se. Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? E aí a gente finaliza o capítulo 12º, galera. Então, acabou aqui com o André Luiz falando que ele gostaria muito de trabalhar junto dessas legiões, né, ali do Ministério do Auxílio, desses infelizes, né, levando o pão espiritual do esclarecimento. Então, gente, esse capítulo eu acho que é um dos mais importantes desse livro, tá? É interessante refletirmos que o umbral e o inferno, o purgatório, como na Igreja Católica principalmente coloca, tem muitas diferenças. O umbral, ele é temporário, ele é para aperfeiçoar, é para aquele espírito ainda rebelde, é para ele amolecer ali um pouquinho do ego, do orgulho, né, do egoísmo, da ganância que ele tem, e aí depois ser resgatado, certo? O purgatório, o inferno, ele é visto como algo eterno, né, algo que não tem fim, algo que você morreu, você vai ficar lá para sempre se você não tiver feito, né, o certo. Então é legal a gente analisar essas diferenças, né? O umbral, ele não tem nada a ver com o inferno ou com o purgatório. O umbral, ele é totalmente diferente do inferno e do purgatório. O umbral também a gente cria com a nossa mente. O Eduardo fala muito isso, que o umbral, ele é nós mesmos que criamos, né? Porque o umbral, ele é de acordo com o que a gente tem que pagar, o que a gente tem que passar ali. Por isso que para cada pessoa o umbral é de uma maneira diferente, né? Porque a gente plasma com a nossa mente, com os nossos pensamentos e com o que fizemos aqui em carne, tá? Porque ele traz um conhecimento de algo que todos nós estamos sujeitos a passar se não cuidarmos da nossa mente, se não cuidarmos dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos vícios, tá? Igual o Eduardo sempre fala, de 100% dos humanos, 60% vai para o umbral. Então, assim, não queira fazer parte desse 60%. Pelo amor de Deus, gente. Vamos colocar a reforma íntima em dia. Vamos nos espiritualizar. Buscar sempre estar conectado com os bons espíritos, com Deus, com Jesus. Porque, de fato, é a nossa verdadeira vida. Quando a gente... Aqui é só uma pequena experiência. Saiu daqui, a gente volta para nossa verdadeira vida. Só que se a gente não tiver feito bom proveito dessa vida aqui, dessa passagem nessa escola, que é a Terra, a gente vai ter que sofrer mais, ou ficando vagando aqui pela Terra,
por estar apegado em alguma questão da matéria, ou no umbral sofrendo de alguma maneira, porque é a nossa mente que plasma o que a gente vai passar, o que vai acontecer, né? É tudo temporário? É tudo temporário, mas pô, se a gente fizer reforma íntima, se a gente se espiritualizar, a gente pode evitar essa situação, né? Então vamos nos policiar e nos cuidar para que a gente não passe por essa situação desagradável, né? Claro que ninguém quer ir pro umbral, muito menos ficar vagando aqui no planeta Terra. Gente, esse foi o capítulo dessa semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixem um comentário de vocês, eu quero mais comentário, tá tendo muito pouco comentário. Então comentem o que vocês gostaram, o que vocês gostariam de ver nesse canal que eu posso estar trazendo, tá? Porque eu leio todos os comentários, eu vou adorar saber. Sugestões, tá? Estão muito bem-vindas. E é isso, gente. Curtem, deixem o like, né? Comentem, compartilhem e me sigam no Instagram, que é @vic_raiz, tá? Um beijo e até semana que vem.